Olá, boa noite, meninas. Rosângela, Diana, estão por aí? Tudo bem com vocês? Animadas para esse webinar? Estão ouvindo um som legal, bacana? Estão ouvindo normal? Boa noite, Diana. Me confirmem aí. Bem, gente, como depois vai para o YouTube, eu vou fazer uma apresentação rápida. Meu nome é Virgínia, sou sobrevivente de narcisismo materno, autora do curso Como Superar Mães Narcisistas, terapeuta Ayurveda em formação, estudante de nutrição, mãe da Yasmin, de 18 anos, e mãe da Ana Luísa, de 8 anos. Sou casada, empreendedora, dona de casa e cuido das minhas filhas, né? Tenho alguma experiência aí como sobrevivente de uma mãe narcisista, uma avó narcisista, né? E também sou mãe e tenho alguma informação aí para passar para vocês. Já falamos no webinar passado sobre as crianças, né? Como que funciona, né, o esquema, como que a criança vê isso tudo, né? Como que a gente deve agir com os nossos filhos quando criança. E hoje eu vou falar sobre os filhos adolescentes. Quem não tem filho adolescente e ainda é criança, fique, porque vai passar pela fase da adolescência. Com certeza você vai passar, né? Com a graça divina você vai passar pela fase da adolescência. E é uma fase bem complicada, bem difícil. Qualquer pai ou mãe que tem filho adolescente há de concordar que é uma fase difícil para eles, mas também para os pais, né? Muitos conflitos, hormônios à flor da pele, e a gente realmente fica meio perdido. Mais difícil ainda quando somos sobreviventes de narcisismo materno, né? Porque quando a gente é mãe e pai de uma família normal, né, não uma família disfuncional, e a gente tem filhos adolescentes, a gente vai lembrar da nossa época de adolescência e a gente vai compreender muita coisa. Porém, nós, sobreviventes, tivemos adolescência deturpada, né, uma adolescência fora dos padrões, depressivos, suicidas, enfim. Adolescência, para quem é sobrevivente, foi um período muito difícil. Então, a gente não tem parâmetros para avaliar e se colocar no lugar dos nossos filhos. Então, temos que estudar, né? Temos que pegar a lição com a colega, temos que ouvir aí a Virgínia. Não sei muito, mas o pouco que eu sei tem me ajudado e ajudado as pessoas pelas quais eu já pude orientar, que são filhas de mães narcisistas e têm filhos adolescentes, né? Então, da mesma forma que me ajuda e que ajudou essas pessoas, acredito que vai ajudar você também. Que infelizmente não temos parâmetros, a real é bem essa mesmo, não tivemos parâmetros de comparação, porque a nossa adolescência, a nossa infância foi uma infância sem parâmetros, né? Bom, como vocês sabem, eu sou terapeuta Ayurveda em formação e eu não consigo separar o Ayurveda de tudo, né? Então, primeiro eu quero falar do perfil dos adolescentes conforme o seu dosha, né? Cada ser humano é composto dos 3 doshas, e isso é desde a sua infância, desde quando você nasce, na verdade, no ato da sua concepção, até a fase adulta, né? Então, pode ocorrer na infância, como eu já falei com alguns de vocês, de ocorrer desequilíbrio de vata quando há traumas e faltas maternas, né? Mas somos compostos pelos 3 doshas, que são 3 interferências, como é que eu vou dizer? São 3 biotipos, é difícil até de explicar. São 3 biotipos, porque se eu falo a linguagem que a gente conhece no Ayurveda, vocês não vão entender. São 3 biotipos ou 3 influências que vamos ter mais ou menos uma predisposição genética para esses 3 tipos de dosha. Então, uns vão ser mais vata, outros vão ser mais pitta e outros vão ser mais kapha, ou vão ser vata kapha ou pitta kapha. E em determinado momento das nossas vidas, um vai estar maior, outro vai estar menor. E aí é aí que nós, como pais, temos que ficar atentos aos sintomas desse desequilíbrio para poder auxiliar os nossos filhos, conhecê-los muito bem, como eu já falei nos outros webinários, e também, pela visão Ayurveda, a gente tem uma ideia, né, se nosso filho adolescente está em desequilíbrio de vata, de kapha, de pitta, e poder auxiliar à medida que temos esse conhecimento. Então, é importante conhecer o perfil de cada um desses doshas na adolescência para identificar, né, para a gente dar uma força e compreender também, né,
porque não é fácil a adolescência, nem um pouco fácil, né? Somos, ou éramos, né, crianças, de repente, temos a missão de nos transformarmos em poucos anos, da puberdade até a fase adulta, são poucos anos, da criança para o adulto. Então, é uma fase complicada, bem complicada mesmo. Muitas dúvidas, muitas incertezas, é onde a gente vai colocar em prática a autoestima que a gente teve ou não na nossa infância. Bullying, são muitas situações complicadas. Namoro, os meninos, né? As meninas menstruação, ter os seios, os meninos, barba, né? Tem uma disputa muito, muito ruim da nossa sociedade de quem é mais homem do que o outro, né? Não, eu sou mais macho que você, entre os adolescentes. Isso com certeza afeta o psicológico deles, as meninas por questões de menstruação, de ter seios, essas coisas que envolvem o universo feminino, né, da adolescente. Então isso tudo pesa muito na cabeça deles, por isso que é uma fase complicada. Então, falando dos doshas, como seria o perfil de um adolescente vata? Esse fisicamente, né, esse adolescente vata, ele vai ser ou muito baixinho ou muito alto. Normalmente são mais altos e magros, mas pode estar em desequilíbrio, e estando em desequilíbrio pode estar obeso. Mas não, normalmente eles são bem altos e bem magros, fáceis de ser notados aí entre os adolescentes, né? Eles vivem no mundo da imaginação, eles não prestam muita atenção na explicação da professora na escola, eles tendem a ficar devagando ou divagando, né, no fantástico mundo de Bob, começam a prestar atenção, daqui a pouco já estão longe, os pensamentos já estão longe, por isso tendem a ter notas mais baixas devido a essa falta de atenção. São mais ansiosos, por isso têm apetite variado, uma hora eles podem estar com muita fome, outra hora eles podem estar totalmente sem apetite. Então, vão ter hora que eles não vão comer nada e tem hora que eles vão querer comer até o fundo da panela, né? Então, eles podem ter uma fome voraz e também ficarem um tempo sem comer. São alegres, gostam de arte, de música, de dança. As meninas vão ter mais propensão ao intestino preso, desde muito cedo, né? Bebem pouca água porque são ansiosas, por isso tendem a ter cistite, infecção de urina, principalmente na adolescência, que aí se ocupa muito com muitas coisas, né? Não é como uma criança que só tem ocupação só de brincar e estudar, não. De repente aí tem estágio, tem escola, já está pensando lá na frente que você vai fazer faculdade, tem namorado, de repente tem mais coisas para administrar, como tem essa ansiedade, acaba não tomando água. E aí as meninas têm mais propensão à infecção de urina. É claro que os meninos também podem ter, mas mais as meninas. Tendem a serem medrosos, falam muito rápido, normalmente, esse adolescente. Podem ser tímidos, mas podem falar muito, né? Mas tem uns também que são mais retraídos, principalmente aqueles que são mais medrosos. Então, eles vão ficar mais retraídos nos seus quartos, vivendo, né, no seu mundo fantasioso aí. Tendem a ter relações amorosas mais curtas, né? Não são muito apegados na questão emocional. Tendem, na adolescência, a não terem relações muito longas, porque tem uma instabilidade emocional típico de vata. Uma hora está bem, uma hora não está. Uma hora o vento está sul, uma hora o vento está norte, né? Então, tem esse desequilíbrio emocional natural de vata, e isso acaba interferindo nas relações mesmo, né? Infelizmente, para todo tipo de relação, mas na amorosa também. Tendem a ser desorganizados, podem acordar muito cedo, e as meninas podem talvez acordar muito cedo para se arrumarem para seus compromissos ou para a escola, ou chegam muito atrasados, né? Eles tendem a perder a hora porque a cabeça está sempre viajando na maionese. E aí talvez vão perder a hora ou vão chegar muito cedo porque são ansiosos. Por eles não terem raízes, esses filhos que são vata, eles podem ir mais pela cabeça do outro, sabe? Ser mais um João vai com os outros, uma Maria vai com as outras, por ter essa instabilidade do vento e do éter, né? Que está sempre viajando na maionese, e aí, de repente, são mais propensos a ser levados por opiniões de outras pessoas. Então, obviamente, temos que ter um cuidado redobrado com o filho vata. Tá? O filho pita
É aquele filho adolescente que não gosta de obedecer às regras, são críticos, são questionadores, anarquistas, se vestem de modo ousado, são corajosos, são os líderes aí das classes na escola, têm propensão a ter gastrite, apetite voraz, são esfomeados, são atenciosos e organizados, batem de frente com os professores se necessário, se eles acharem que o professor está errado, eles vão questionar, batem de frente com os pais também, porque eles pensam que sabem mais que os pais, né? Nessa fase, é importante salientar, já até falei com vocês, o narcisismo, que é o narcisismo natural, que todo ser humano tem, um ser humano normal deveria ter, né? Uma criança normal, um adolescente normal. Esse narcisismo natural, normal, ele vai até os 21 anos. Ele, normalmente pode acontecer em uma fase da infância, mas ele volta na adolescência, que é a época de você se impor diante da sociedade, né? De você... É uma fase que é tão complicada de aceitação, de autoaceitação, de repente você achar que você é muito magro, muito gordo, tem nariz grande, tem nariz pequeno, orelha grande, que para se proteger dos ataques de uma sociedade tão crítica como a nossa, eles fazem o escudo do narcisismo. Então, o narcisismo é usado nessa fase até esse adolescente ter certeza de quem ele é, que normalmente na fase adulta. E aí, trazendo para o Ayurveda, o filho Pitta, ele vai ter isso mais acentuado do que os outros doshas, porque Pitta é narcisista. Ele tem o narcisismo natural dentro dele, faz parte do biotipo dele. E isso tem a ver com a coragem, por ele ser um líder nato, por ele ir à frente, tomar a frente de tudo. Ele tem que ter uma boa autoestima, né? Então, tá mais relacionado com a autoestima, com você ter certeza de quem você é, esse aspecto aí do narcisismo que esse filho adolescente possivelmente vai ter mais do que os outros. E aí é que muitos se confundem. Poxa, meu filho, minha filha é narcisista. Pensa que é por isso, mas na verdade é por essa questão mesmo. Gente, só ver se a janela tá fechada, que eu tô ouvindo tanto barulho. Tá, nossa, barulho na rua. Parece até que tem gente aqui dentro. E aí e muitos pais que confundem isso achando que o filho é narcisista. Não, ele está vivendo em uma fase narcisista. E vai passar essa fase. Se não passar, é porque ele vai ser um ser narcisista. Mas passa. Então, para ele ter certeza de quem ele é, para ter coragem de assumir isso ou aquilo dele, ele vai passar por essa fase narcisista que é super normal. E muitas mães têm medo, né? Talvez você tenha um filho Pitta aí e não saiba. Eles querem ser independentes logo cedo, eles gostam de trabalhar, eles gostam de ter o dinheirinho deles, eles têm facilidade para engordar ou para emagrecer, mas eles vão ter um corpo mais definido do que quem é Pitta, quem é Vata e quem é Kapha. Vão ter mais músculos naturalmente. Eles tendem também a manter o mesmo peso, mas se vão engordar, eles engordam muito rápido, se vão emagrecer, eles também emagrecem muito rápido, porque são muito determinados. Costumam ser aqueles que brigam na escola, eles são ciumentos, tendem a ser ciumentos, e eles são muito inteligentes também, costumam ter bom rendimento escolar, porque eles são bem determinados. Mas são briguentos, são raivosos naturais, né? O Pitta, ele tem uma coisa com a raiva natural nele, e por isso vão ser aqueles alunos que talvez vão brigar mais aí na escola. O filho Kapha é um filho mais amoroso, mais apegado aos pais, ele ama comer. Por isso ele pode ser sobrepeso, tem uma tendência a ser sobrepeso, porque ele tem um metabolismo mais lento. Também ele tem a tendência a ter depressão, a ser sedentário, a ser codependente, seja nos relacionamentos amorosos, seja nos relacionamentos com os pais, com os irmãos. Eles vão guardar muito bem o que eles aprendem na escola, costumam ser estudiosos, se não caírem na preguiça, né? Porque tem alguns que caem para a preguicinha mesmo. São tão sedentários que acabam caindo para a preguicinha, em desequilíbrio, e aí não vão estudar e não vão ter bom rendimento escolar. Mas se eles estão em equilíbrio, eles vão ser estudiosos porque eles guardam as informações com muita facilidade. Muita facilidade, não. Eles tendem a ter dificuldade em pegar a informação, mas quando eles pegam, eles guardam para o resto da vida, tá? Vão ter mais propensão a doenças de sinusite, osites da vida,
Eles não gostam de brigas, são aqueles conciliadores de brigas aí na escola. Tem que andar mais lento, gostam de estar com os amigos, mas se estiver em desequilíbrio e entrar para o sedentarismo, eles podem ficar muito voltados para a realidade virtual, estarem literalmente viciados em jogos, né? E aí temos o problema do sedentarismo agravado. O grande problema, né, de CAFM em desequilíbrio é exatamente isso, junta metabolismo que já é lento, ele gosta de comer muito e ele é sedentário. Então, são 3 coisas que as 3 juntas podem ter aí um efeito desastroso, que é o sobrepeso, que é a obesidade. A obesidade é uma das doenças mais difíceis de serem tratadas para a medicina, a nossa medicina aqui ocidental, para a nutrição. E também eu não sabia, os médicos Ayurveda também falam que é a única doença que para eles não tem cura, é a obesidade. Então, lute para o seu filho não cair na obesidade, porque para tirar é muito difícil, tá? Então, eu vejo muitas mães, né, que são filhas de mães narcisistas, chegam nos grupos desesperadas, ai meu Deus, existe filho narcisista, eu acho que meu filho é narcisista, e não sei o quê, preocupadas mesmo. E aí é o que eu digo sempre, pode ser que esse filho está nessa fase da adolescência, onde tem o narcisismo o narcisismo natural, em virtude de talvez ser um pita, ou ele, assim, lembrando que o teste só pode ser feito a partir dos 16 anos, tá? Ou ele pode estar replicando traços narcisistas que aprendeu com você, que é filha de mãe narcisista, e repete esses traços e não sabe. Ou com o pai, que pode ser um narcisista, ou repetiu esses traços. Pode ter sido por aprendizado, pela avó, ou pela mãe, ou pelo pai. Ou foi porque, de alguma forma, talvez ele passou por algum trauma na infância, como agressão, seja física, seja verbal. Isso tudo pode acabar trazendo transtornos psiquiátricos. Quem acompanha os vídeos no canal já deve ter assistido o vídeo as consequências de violência na infância. E aí, se eles sofrem maus tratos na infância, podem acontecer transtornos mais graves mesmo. Pode acontecer de ter, sim, um transtorno de personalidade narcisista. Muitos acreditam que a esquizofrenia também pode ser advinda de traumas na infância, assim como depressão, ansiedade generalizada, déficit de atenção, todas essas doenças que a gente bem conhece, né? Síndrome do pânico, estresse pós-traumático complexo. Então, pode acontecer disso tudo, inclusive transtorno de personalidade narcisista. Então, entenda que talvez você não tenha tido a consciência de que seu filho passou por um trauma. E esse trauma, sim, pode ter gerado. A maior parte das pessoas que eu acompanhei nesses 2 anos em grupos de ajuda, que chegaram desesperadas nos grupos, achando que os filhos tinham narcisismo, essas pessoas eram pessoas gente. Então, as pessoas que eu percebi que mais chegavam assim, com mais preocupação, desesperadas mesmo, depois que essas pessoas de um tempo ficavam no grupo, eu percebi que essas pessoas eram cheias de traços narcisistas também. Talvez eram mães que são sobreviventes e são narcisistas, ou apenas que tinham traços, né? Ninguém sabe. E aí é o que eu percebo, que a maior parte desses que chegam com os filhos preocupados, se os filhos são narcisistas, também são narcisistas ou têm traços. Apesar de vítimas, podem sim ser narcisistas. Por que não, né?